Pirando Amigo orgulhosamente apresenta... Questão UFLA. Um carro de corrida de massa 700 kg atravessa um trecho de pista em linha reta horizontal, percorrendo uma distância de 100 metros em 5 segundos. Sabe-se que neste veículo atua, além da força-peso, uma força normal, 7,433 vezes 10 a terceira newtons, uma força de atrito, 4 vezes 10 a terceira newtons, uma força proporcionada pelo motor, 1,5 vezes 10 a quarta newtons, e ainda uma força causada pela corrente de vento, de 5 vezes 10 a segunda newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a superfície da pista. Sabendo disso e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 60 graus meio, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, qual é o trabalho realizado pela força resultante que atua no carro e qual sua potência? Como é de praxe, vamos decompor a força inclinada. Então, a força do vento está inclinada em 60 graus com a horizontal. Decompondo, então, nós teremos a força do vento na horizontal e a força do vento na vertical. No caso da vertical, essa força vai afetar a normal e, consequentemente, a força de atrito. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal. Se muda normal, eu vou mudar a força de atrito. Só que no exercício, ele já nos deu que a força de atrito vale 4 vezes 10 a terceira newtons. Então, indiferente da decomposição vertical da força do vento, eu já tenho o atrito. Então, eu não preciso encontrar a força vertical do vento. A força horizontal, ela vai ser projetada nessa posição aqui, ó. Ou seja, a força horizontal vai ser o cateto adjacente. Eu sei que o cosseno do ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Cateto adjacente é a força do vento no eixo horizontal, no eixo X, como queira, sobre hipotenusa, que é a força do vento, 5 vezes 10 a segunda. Quer dizer, então, que a componente horizontal da força do vento é 5 vezes 10 a segunda, vezes meio. A componente horizontal do vento é 2,5 vezes 10 a segunda newtons. Então, na direção do movimento, o carro se movimenta horizontalmente para a direita. Na direção do movimento, eu tenho a força do motor do carro. Na direção do movimento e no sentido contrário, eu tenho a força de atrito e a componente horizontal da força do vento. Isso quer dizer que a minha força resultante, que está na mesma direção e sentido da aceleração, né? Quem está acelerando o carro é o motor. Isso quer dizer que a força resultante, o módulo da força resultante, vai ser a força do motor, menos a força de atrito, menos a força do vento, só que é a componente horizontal. Força resultante vai ser força do motor, 1,5 vezes 10 a 4, menos força de atrito, 4 vezes 10 a terceira, menos força horizontal do vento, 2,5 vezes 10 a segunda. Antes de efetuarmos a operação, temos que igualar os expoentes ao maior expoente. Então, a força resultante é igual. O maior expoente é o 10 a 4, 1,5 vezes 10 a 4, menos 4 vezes 10 a terceira vai ser 0,4 vezes 10 a quarta. Por quê, não é? Quando eu
ando a vírgula para a esquerda, eu vou diminuir o número. 4 virou 0,4. Então diminuir uma casa decimal. Mas eu não posso só modificar aqui. Para que o resultado permaneça o mesmo, como eu dividi aqui por 10, para 4 virar 0,4, eu tive que dividir o 4 por 10. Matematicamente vai alterar o resultado. Mas, se ao mesmo tempo eu multiplicar por 10, eu não alterei. Então ficou 0,4 vezes 10 a terceira vezes 10. Soma os expoentes, 0,4 vezes 10 a quarta. Da mesma maneira, eu quero que o 2,5 vezes 10 a 2 se transforme em 10 a 4. Então, para o 10 a 2 transformar em 10 a 4, eu tenho que multiplicar por 10 a 2. Então, ficou 2,5 vezes 10 a 2 vezes 10 a 2. Só que, matematicamente, isso não é correto, porque eu estou modificando o número. Então, 10 a 2 é 100. Ao mesmo tempo que eu multiplico por 10 a 2, eu estou dividindo por 10 a 2. Não alterei nada o número. Então, ficou 2,5 dividido por 100 vai dar 0,025 vezes 10 a quarta. Então, menos 0,025 vezes 10 a quarta. Minha força resultante vai ser 1,075 vezes 10 a 4 newtons. Como eu estou procurando trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Minha força resultante é para cá, porque a força do motor é maior que a soma da força horizontal do vento e da força de atrito. Então a resultante é para a direita e o deslocamento é no mesmo sentido da velocidade. Então o móvel está deslocando para cá. Então o ângulo entre força resultante e deslocamento vai ser 0 grau. Então o trabalho vai ser força resultante 1,075 vezes 10 a 4 vezes o deslocamento 100 metros vezes 1. Cosseno de 0 é 1. O trabalho vai ser 1,075 vezes 10 a sexta joules. Agora eu quero achar a potência. A potência é trabalho sobre tempo. O trabalho é 1,075 vezes 10 a sexta, dividido por intervalo de tempo em segundos, 5 segundos. A potência vai ser 2,15 vezes 10 a quinta watts. Alternativa A. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.